Opa, tudo bom? Muito prazer, eu sou o Lake e eu comecei a desenhar há um pouco mais de 1 ano e meio. Assim como a maioria das pessoas que começam a desenhar, eu comecei justamente porque eu gostava muito de anime. Eu gastava muito tempo da minha vida olhando para aqueles personagens super estilosos, com o design maneiro, do cabelo descolado, e um dia aleatório me deu na telha que eu queria desenhar algum deles. Eu fiquei um tempinho pensando em qual personagem eu desenharia, até que eu decidi que eu iria desenhar o Norman, de Promised Neverland. E foi isso que eu fiz. Eu peguei um lápis, uma borracha, uma caneta, um caderno velho que estava jogado no meu guarda-roupa e pesquisei no YouTube como desenhar o Norman pelado. Opa! Como desenhar o Norman? Eu cliquei no primeiro vídeo que apareceu, segui o tutorial certinho do que o cara ensinava e o resultado foi essa coisa que vocês estão vendo na tela. Apesar desse desenho ter ficado bem torto e feio, ele foi muito importante pra mim, porque foi por causa dele que eu, de fato, comecei a desenhar. Eu lembro até hoje de eu terminar esse desenho, segurar a folha com os olhinhos brilhando e mostrar pra minha mãe, como se fosse a maior obra de arte do mundo inteiro. Depois disso, eu simplesmente deslanchei. Eu comecei a fazer um monte de desenhos aleatórios de vários personagens que eu gostava. Eu sempre pesquisava no Google o nome do personagem que eu queria desenhar, achava uma referência, que era sempre do personagem parado, reto e olhando pra tela, já que eu não sabia desenhar o personagem num ângulo diferente, e copiava a referência que eu tinha achado. Ah, e depois eu mostrava o desenho pra minha mãe também. Eu fiquei tanto tempo nessa de ficar só copiando as imagens que eu encontrava, que na real eu fui ficando bom em plagiar desenho. É claro, de vez em quando ainda saiu umas coisas bem bizonha, mas ainda assim dava pra ver que eu tava melhorando. Até que chegou um momento que eu tava fazendo tanto isso por tanto tempo que eu simplesmente enjoei. A real é que o método era sempre o mesmo. Eu fazia aquele esboço super clichê da cabeça, colocava os elementos do rosto e pronto, tava feito o personagem 100% genérico de anime. A graça que desenhar tinha antes acabou de vez. E foi aí que eu percebi que eu não queria mais copiar desenhos. Eu queria fazer os meus próprios desenhos. Então eu comecei a correr atrás disso. Eu comecei a assistir vários vídeos no YouTube de tutorial de desenho, e no meio desses vídeos eu encontrei um específico do Gema Please, em que ele cita que já fez alguns mangás na época que ele tava aprendendo a ilustrar. E como esses mangás que ele fez ajudaram ele a evoluir no desenho nessa época. Foi ouvindo isso que eu, sem pensar 2 vezes, tomei minha decisão. Eu iria fazer o meu próprio mangá, com os meus próprios personagens, minha própria história, cenários, falas, e assim, de fato, aprender a desenhar na prática. Eu fiquei muito empolgado com isso tudo, e antes mesmo do vídeo que eu tava assistindo terminar, eu já tava pegando meu caderninho pra começar o projeto. Eu não fazia ideia do que tava por vir. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito de shonen. Então era óbvio que o meu mangá iria ter elementos de um. Eu não queria gastar muito tempo escrevendo o enredo da história, até porque eu já sabia que o meu foco fazendo esse mangá era justamente pra aprender a desenhar. Então eu escrevi um conceito inicial bem cocô que me veio na cabeça ali na hora. E é interessante detalhar que eu fiz as minhas primeiras anotações que eu tô falando no bloco de notas. A situação realmente estava precária. A história iria acompanhar um jovem chamado Kurt, que nasceu num mundo em que 0,01% das pessoas nascem com um poder especial que eu nomeei de Unidom. Pois é, eu não consegui pensar em nenhum nome melhor ali na hora. A parada é que o Unidom do Kurt é muito fraco, e justamente por não conseguir se defender, ele acabou sem querer se metendo numa cilada com pessoas perigosas, conheceu uma menina super poderosa que salvou ele dessa enrascada e começou a namorar ela. Pois é, eu avisei que seria um cocô. Eu dei o nome da história de My Powerful Girlfriend, My Powerful Girlfriend, eu não sei nem pronunciar o nome da história que eu mesmo escrevi, e logo depois que eu anotei isso, eu fui fazer as 2 primeiras páginas de introdução do mangá, e quando eu finalizei elas, eu finalmente parei e pensei comigo mesmo: ai meu Deus! Pois é, a história ficou super clichê e boba, então eu só descartei ela. Porém, eu ainda gostava de algumas ideias que eu tinha escrito pra essa primeira história. Ela não era completamente um cocô, então eu decidi refazer ela, mas ainda mantendo alguns dos seus elementos. Eu escrevi todos os eventos principais dessa história nova em um único dia, e quando eu terminei e olhei pra todas aquelas primeiras páginas que eu tinha escrito, eu finalmente fiquei muito satisfeito. E fui fazer de novo as 2 primeiras páginas de introdução do meu mangá, que o resultado foi esse. No lugar onde eu vivo, todas as pessoas à minha volta desejam alcançar sonhos muito altos e têm grandes objetivos para o futuro. Já eu só não quero ter uma vida entediante. E é assim que, de fato, se inicia meu mangá. E eu chamei ele de Kurt Contained. Depois de terminar as 2 primeiras páginas de introdução do mangá,
só faltava literalmente o resto do projeto inteiro. Só que antes de dar continuidade, continuar desenhando, escrevendo direitinho, eu decidi determinar um prazo pra mim, que a princípio foi de 1 mês e pouquinho. Spoiler, eu não consegui cumprir esse prazo. Ok, tudo bem. Depois de determinar o prazo, eu fui partir para as primeiras sketches dos personagens. Basicamente, como eu já falei, eu tinha uma história pronta e também personagens que estariam nele, só que eu não tinha o design desses personagens. Então eu comecei a fazer isso. Eu fiz vários sketches desses personagens que inclusive se perderam, não sei mais onde encontrar esses sketches. Alguns desses sketches estão nos meus cadernos de anotação da história, outros sketches estão em cadernos aleatórios da escola. Às vezes acontecia, eu tava numa aula super chata de um professor, super desinteressante, eu pegava meu caderninho e começava a rabiscar design de personagem que eu queria pra minha história. E foi fazendo assim que nasceram os primeiros sketches dos meus personagens, que são esses que estão aparecendo aí na tela. Tendo todos esses sketches, agora sim eu poderia continuar criando a minha história. Primeiramente, as partes técnicas, né? Eu comecei desenhando no Paint to Sai. Eu basicamente fazia, né, toda a line, o esboço da história no Paint to Sai em azul, né? Eu fazia em azul para conseguir ver o sketch melhor. E depois de finalizar no azul, eu passava pro Photoshop. No Photoshop eu deixava em preto de novo e depois eu passava as retículas também. Se você não sabe o que é retícula, relaxa que daqui a pouquinho eu vou explicar. Mas basicamente eu comecei desenhando no Photoshop e Mentira, eu não comecei desenhando no Photoshop, eu me confundi. Mas basicamente eu comecei desenhando no Paint to Sai e finalizando no Photoshop. Ah, e é importante lembrar também uma anotação aqui que eu deixei, que eu escrevia o roteiro ali na hora que eu desenhava, tá ligado? Por exemplo, em vez de eu fazer o roteiro inteiro da minha história e depois partir pra parte de produção e começar a desenhar, isso aqui significa você é todas as palavras boas que eu consigo pensar. ai meu Deus! Não, o que eu basicamente fazia era, eu tinha uma página pra fazer, eu ia lá, escrevi o roteiro e a fala ali na hora mesmo, no bloco de notas, aí só depois de fazer o roteiro e a fala dos personagens, eu desenhava. E eu fiquei nesse processo a cada página. Então era literalmente escrever, desenhar, escrever, desenhar, escrever, desenhar. Em vez de literalmente só escrever tudo de uma vez e depois desenhar tudo de uma vez. Me desculpa, a minha capacidade cerebral não é tão alta assim. Eu continuei nesse processo de escrever, desenhar, até que eu não tava me acostumando bem com Photoshop e o Paint to Sai, tá ligado? Eu não tava conseguindo desenhar direito, eu não tava conseguindo me adequar às ferramentas. Eu já usava o Photoshop e o Paint to Sai antes, mas mesmo assim eu não tava curtindo muito. E foi aí que um dos vídeos que eu tava vendo, né, de como desenhar, eu descobri um vídeo de um cara falando sobre o Jump Paint, que basicamente é um programa como o Paint to Sai pra desenhar, só que ele é exclusivo pra mangás. E detalhe, ele é da própria Shonen Jump. Se você, meu caro amigo, que não é animer como eu, não sabe o que é Shonen Jump, pode deixar que eu te apresento. Basicamente, meu amigo, a Shonen Jump, ela publicou vários dos maiores sucessos de mangás que existem no mundo inteiro. Já publicou Naruto, Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter, Boku no Hero, mais o que? High School DxD, tô brincando, não publicou High School DxD não, mas já publicou vários dos mangás mais conhecidos que existem, e ele tem basicamente um programa para desenhar. Esse programa tem várias ferramentas muito boas para desenho, e uma das coisas mais legais que ele tem é que ele é extremamente simples de usar. Ele é muito fácil, muito intuitivo, então pau no seu cu, Paint to Sai, vai se fuder Photoshop, eu não quero mais vocês, sumam da minha frente porque agora eu estou fechadão com o Jump Paint, oh my god. Falando em vários mangás que fazem sucesso, né, eu me inspirei em vários mangás que eu gosto bastante pra fazer o meu mangá. Eu não só me inspirei em vários mangás, como eu também botei várias referências de vários mangás dentro do meu mangá. Referência é uma coisa que eu sempre gostei, então tem várias referências que eu coloquei referência a One Piece, coloquei referência a Mob Psycho e vários outros animes aí que estão dentro do meu coraçãozinho e que eu amo de paixão. Meu pau na sua mão. E o interessante também é que no início desse processo de criação do meu mangá, eu tava muito empenhado em me divertir, basicamente, na criação. E no meio dessas tentativas de divertimento, enquanto eu sofria tentando desenhar, eu basicamente tentava colocar algumas piadinhas na história, né? Como, por exemplo... eu vou falar da minha mulher. O local principal onde o protagonista fica, que basicamente chama Contained Vale. E se você for esperto, você vai perceber que Contained Vale, as iniciais de Contained Vale, formam uma sigla aí, deveras...
interessante. Ah, uma coisa muito importante também que eu esqueci de falar aqui é que nesse início de processo de desenho eu não tinha uma mesa digitalizadora. Então, pelo menos as primeiras, sei lá, as primeiras 10 páginas do mangá, eu fiz elas inteiras no mouse. Só que aí no meio desse tempo aí eu fiz aniversário e eu ganhei de presente uma mesa digitalizadora. Eu fiquei muito feliz e eu comecei a partir mais ou menos da página 10, 15, foi mais ou menos nesse meio aí, eu comecei a de fato desenhar com a minha mesa digitalizadora e dava pra perceber que teve um salto de evolução. Ok, tendo falado do início do projeto, né, de como foi o processo de criação, vamos partir para as coisas que eu aprendi no meio desse processo, certo? Uma das primeiras coisas que eu aprendi no meio desse processo aí foi a como usar retícula. Eu já tinha falado sobre isso antes, você não sabia, agora você vai saber porque eu irei te ensinar. Basicamente, retículas são as sombras do desenho, né? Não são necessariamente só as sombras. As retículas são usadas para várias coisas nos mangás, mas principalmente para sombreamento. Se você for perceber, todos esses efeitos que existem nesses mangás grandes, que tem sombreamento e sombra no geral, é usada a retícula, que é basicamente pequenos pontinhos redondos ou quadrados ou em qualquer forma geométrica que puder ter, eu acho. E esses pontinhos bem pequenininhos, quando eles estão juntos um do lado do outro por um espaço muito grande, você olha de longe e parece que eles são uma cor sólida, né? Mas na verdade não é. Se você for se aproximar um pouquinho para perceber, você vai ver que esse sombreamento, na verdade, são vários pontinhos juntos. Meu gato, ele começou a morder meu fone. Para, não faz isso. Outra coisa muito importante que eu aprendi também, pontos de fuga e também umas réguas. Aí. Nesse programa que eu tava usando, né, o Jump Paint, ele disponibilizava várias réguas pra mim que me foram muito úteis durante esse tempo. Tinha régua diagonal, que você conseguia desenhar de lado, tinha régua circular, que você conseguia fazer círculo perfeito. Tinha uma régua muito da hora que eu usei bastante, que é uma que meio que irradia do meio e faz uns efeitos muito biruta, é bem legal. E uma régua muito boa, inclusive, que ela te ajuda a determinar pontos de fuga para você desenhar cenário. Pontos de fuga são basicamente linhas que você faz para se orientar, né, no desenho, para você conseguir criar perspectiva, objetos e enfim, por aí vai. E foi muito útil, porque, né, eu não sei desenhar cenário e não entendo tão bem de perspectiva. Então isso me ajudou. Pois é. Efeitos de ação! Por que eu falei desse jeito? Efeitos de ação são basicamente porrada, soco, tapa, correndo, frenético, raiozinho na tela. Com esses efeitos de ação parece muito mais que os personagens estão se movendo, né? Se você não percebeu até agora, meio que o mangá é uma página de um desenho estético, não tem animação, não tem personagem se movendo de verdade. E pra gerar esse efeito de que os personagens estão em movimento e estão agindo, fazendo alguma coisa, tomando uma ação com o corpo, você coloca efeitos de ação, né? Como, por exemplo, dar um soco, dar um tapa, ou coisas mais simples, como correr, jogar alguma coisa. Tudo isso tem efeitos de ação, que, né, eu fui aprendendo a fazer ao longo do tempo. Teve muitos momentos que eu consegui fazer uns efeitos de ação e ficou muito merda, só que teve outros que eu consegui fazer uns efeitos de ação extremamente pica que eu fiquei muito feliz de ter feito. Métodos de esboço. Eu falei muito triste isso. O esboço é basicamente o que você tem antes de fazer o desenho finalizado, né? Você não vai pegar o lápis e sair desenhando o desenho finalizado de uma vez, não. Você precisa traçar formas e, enfim, coisas que vão mostrar o que é o esboço para depois você passar por cima, né? Na line art. Ou seja, você faz uma versão michuruca do desenho para depois por cima fazer uma versão mais completinha, bonitinha, retinha. E basicamente você precisa de métodos de esboço para fazer isso direito. Eu aprendi a fazer como, por exemplo, gestual, né, que é quando os personagens estão em movimento. Você não vai desenhar direto o personagem em movimento ali, né? Você precisa primeiro fazer ele todo doido, biruta, para gerar, por exemplo, o dinamismo no desenho. E isso é o gestual. Depois de você fazer o gestual, você vai lá e faz a blocagem, né, que você coloca as formas geométricas e as limitações do corpo, como, por exemplo, as articulações e tudo mais. Mano, uma papo de nerdola, tá ligado? Vamos pro próximo. Métodos de finalização. Como eu tinha dito, se esboço é a parte michuruca para você conseguir fazer a parte completa do seu desenho, os métodos de finalização são os métodos que você precisa utilizar para você fazer a parte final do desenho. Só que se você só passar por cima do esboço fazendo retinho, não vai ficar tão legal a sua line, então você precisa aplicar certas coisas que vão deixar mais interessante. Como, por exemplo, uma coisa que eu aprendi é você deixar a line art mais grossa em objetos e coisas que estão mais na frente
frente em questão de perspectiva, né? Por exemplo, se você tem um personagem que tá de longe e um personagem que tá mais perto da câmera, vamos dizer assim, o personagem que tá mais perto, ele tem que ter a line um pouco mais grossa, porque isso dá meio que uma noção de profundidade pro desenho. É algo muito útil que eu usei algumas vezes aí, que ficou legal também. Todas essas coisas que eu aprendi, esses métodos, eu aprendi em vídeos no YouTube que eu vi durante o tempo aí que eu tava desenhando. Basicamente, se eu tinha alguma dúvida de como desenhar alguma coisa, ou de como fazer tal coisa, eu ia lá, pesquisava um vídeo no YouTube, via a maior quantidade possível de vídeos abordando sobre isso e tentava fazer por mim mesmo. Eu fui fazendo isso com vários vídeos, eu assisti muito vídeo durante o processo de criação desse mangá aí. E o mais legal também é que eu peguei todos esses vídeos que eu assisti e coloquei eles numa playlist organizados, todos direitinho. Uma playlist que inclusive é pública, se você quiser aprender a desenhar também, você pode acessar minha playlist, que ela é completamente pública. E bom, no meio desse tempo eu tava aprendendo realmente muita coisa, eu tava me saindo bem, só que meio que ainda tinha muita história pela frente, ainda tinha muita coisa pra fazer. Foi mais ou menos nesse meio tempo aí que eu meio que percebi que talvez eu tinha escrito muita coisa por um capítulo piloto do mangá, que era, na real, o meu primeiro mangá que eu tinha feito até então. Nessa época eu fazia basicamente uma página por dia, né? Pelo menos era o que eu tentava fazer. Só que mesmo fazendo uma página por dia, eu comecei a perceber que seguindo nesse ritmo, mesmo assim, eu não ia conseguir terminar dentro do prazo que eu tinha determinado. Basicamente, a história que eu tinha escrito, né, os acontecimentos e tudo mais, era muita coisa que tinha pela frente ainda. Foi mais ou menos nesse tempo aí que eu percebi que eu não tava nem na metade da história e que eu não ia nem ferrando conseguir terminar ela dentro do prazo que eu tinha determinado, né, de 1 mês e meio. Só que em vez de eu olhar pra toda essa situação e falar, nossa, realmente, não dá pra eu fazer, vou aumentar meu prazo, não, eu decidi simplesmente continuar tentando fazer nesse prazo que eu queria. E acabou que eu tava começando a me sentir muito esgotado, né, eu tava literalmente fazendo uma página de mangá por dia, às vezes eu fazia mais pra tentar encaixar no prazo, e também eu tinha outras coisas do dia pra eu fazer, né, eu tinha que ir pra escola, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer outras coisas que, enfim, outras tarefas que eu tinha que fazer. E tudo isso junto acabou me deixando muito esgotado, minha cabeça estava muito quente, eu estava fazendo muita coisa, eu estava com uma autocobrança gigante em cima de mim mesmo. E foi no meio dessa treta toda de estar com a cabeça completamente doida que eu vi um vídeo que me salvou nessa época. É um vídeo do Desenho Mestre e que ele fala sobre prazos muito curtos, basicamente, né? Na real, ele fala sobre várias coisas nesse vídeo, ele fala sobre burnout e sobre determinação, sobre, enfim, sobre coisas que artistas geralmente passam, né, desenhando, falta de motivação e tudo mais. Às vezes a gente coloca um prazo muito curto pra fazer um projeto e isso acaba que dá uma canseira mental na gente do caramba, que era o que eu tava sofrendo. Esse vídeo foi muito importante pra mim na época pra eu perceber isso e falar, ok, Lucas, você não vai conseguir terminar esse mangá inteiro em só 1 mês e meio. Então eu fui lá e aumentei o prazo para mais alguns meses. Só que mesmo assim, eu ainda continuei tendo alguns problemas com esse mangá. E esse foi só o início. Acontece que a história do meu mangá já estava começando a tomar forma, né? Eu já tinha feito as primeiras páginas, os primeiros momentos, e eu fui percebendo que, na real, eu não estava gostando muito do resultado. O início da história estava muito rushado, não estava desenvolvendo nada direito, tinha muitas páginas com muita arte feia que eu tinha feito de qualquer jeito, justamente porque eu estava esgotado, eu não estava gostando do resultado das páginas, e eu tinha colocado uma expectativa muito grande em cima dela. A real é que eu sempre fui uma pessoa que teve uma autocobrança muito grande em cima de si mesmo. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e tudo perfeito, tudo do jeito certo. Eu tinha muitas outras coisas pra fazer durante o dia. E toda essa autocobrança começou a juntar com uma autossabotagem que tava me enfiando num limbo. Eu tava começando a me sentir muito mal. Eu tava mais cansado, eu tava mais triste, eu tava mais ansioso, eu tava muito mal mesmo nessa época. E por causa de todos esses problemas juntos, eu comecei a faltar com compromisso, né, com prazo, por alguns dias. Que nem eu tinha falado antes, eu tentava desenhar pelo menos uma página por dia. Quando esse problema começou a bater, tinha muitos dias que eu só não desenhava, porque eu tava me sentindo muito mal. No meio desses problemas, né, e desses momentos ruins, eu tinha alguns momentos de determinação que eu conseguia fazer uma ou outra página que era bonitinha e que eu fazia de um jeito legalzinho, mas ainda assim eu continuava muito insatisfeito com o resultado final que o mangá tava se encaminhando, né? Só que eu não podia terminar de fazer o mangá, porque a real é que eu já tinha feito um monte de página até lá. Eu já tinha passado de mais da metade da história e eu não queria desistir com todo o processo de criação parado pela metade. Então eu continuei fazendo mangá,
mesmo passando por todos esses problemas, me enfiando em todos esses sentimentos ruins. Eu fui fazendo, completando, desenhando, escrevendo, até, de fato, terminar o projeto. Eu lembro até hoje que quando eu terminei o projeto, eu não olhei pra ele e falei, nossa, eu me sinto tão bem de ter terminado. Não, eu só olhei pra ele e falei, nossa, eu não gostei muito do que eu fiz. E eu terminei só por terminar, sabe? E, inclusive, eu lancei ele de qualquer jeito. Eu publiquei ele no meu Twitter oficial fixado e, enfim, foi isso. É muito perceptível você ver, né, o tanto que eu tava fazendo de qualquer jeito as páginas pela última página do meu mangá. A última página do meu mangá foi feita de qualquer jeito, eu não me esforcei direito, eu só queria terminar aquilo logo. No início do projeto eu tinha até a ideia de fazer um vídeo sobre ele, né? Eu gravei vários momentos em que eu tava desenhando, eu tinha feito um roteiro, tinha gravado o áudio, tinha até começado a editar o vídeo, só que meio que eu descartei a ideia e excluí tudo por falta de motivação mesmo. O mangá teve ao todo 65 páginas e depois de encerrar o projeto, o que eu fiz foi me esquecer dele. Um tempo se passou desde que eu terminei o Curt Contained, e num dia aleatório que eu provavelmente estava entediado, eu lembrei da existência do meu mangá e decidi revisitar essa história. Enquanto eu tava lendo as páginas que eu tinha desenhado, né, eu percebi que, apesar desse mangá ser super amador e bobinho, ele tinha sim o seu valor. Além de algumas cenas de comédia dele, em que eu realmente consegui fazer bons momentos engraçados, e alguns outros quadros bonitinhos que eu me esforcei pra fazer, esse mangá que eu criei tão despretensiosamente consegue refletir muito bem o principal sentimento que eu enfrentava na época que eu produzia ele. Esse sentimento que eu já citei antes, a autocobrança. Logo no início da história, existe uma cena em que o personagem principal começa a ter uma reflexão enquanto os amigos dele se distraíam jogando videogame. Essa reflexão leva o protagonista para um lugar completamente vazio, em que ele começa a se questionar sobre a forma como ele vive a própria vida. O desejo do Curt, né, que é esse personagem principal, é encontrar alguma motivação, algo que tire ele do tédio e da rotina monótona do dia a dia, só que ele não sabe o que poderia trazer essa motivação para ele. A conclusão que o personagem chega depois de toda essa reflexão é que a culpa dos sentimentos ruins que ele sente são dele. Afinal de contas, ele acredita que não se esforça o suficiente para encontrar alguma vocação. E a página termina mostrando uma espécie de monstro rabiscado que representa todo o peso que esse personagem estava sentindo. Todos os sentimentos que o protagonista sente nessa história é basicamente um reflexo de como eu me sentia na época que eu fiz esse mangá. Autocobrança, ansiedade, eu encarava esses problemas quase todos os dias. Afinal de contas, eu era só um típico adolescente de 16 anos. E bom, é mais ou menos nessa idade que as pessoas estão transicionando para uma vida adulta, né? E tem que passar por toda a pressão que a mesma traz para você. Faz mais ou menos 10 meses desde que eu criei essas duas páginas, e apesar de não fazer tanto tempo assim, nesse meio tempo eu mudei bastante e também cresci muito com a vida. Hoje em dia os problemas que eu passo são bem diferentes desses problemas que eu passava e representei nessa história. E ler essas páginas desse mangá pra mim é como entrar num portal mágico que me leva diretamente pro momento que eu criei elas. E o que eu enxergo olhando pro Lake dessa época é só um garoto que passa por um monte de turbulência dentro da própria cabeça e que encontrou uma forma de se expressar através do desenho. Eu sei, Lucas. Eu sei como é. A sensação de que nada que você faz é bom o suficiente e de que você deveria se esforçar mais parece que te esmaga todos os dias. Mas sabe, a culpa de você pensar assim não é só sua. Filmes, desenhos, pessoas, tudo à sua volta te dizia isso. Sempre. E meio que esse discurso não está completamente errado. É realmente importante nós nos esforçarmos para alcançar um objetivo. O problema é que você internalizou isso errado, de uma forma extrema demais. Em todos os setores da sua vida, toda vez que você comete um erro, você se culpa e em seguida se sente muito mal, mesmo que você já esteja se esforçando e fazendo o seu melhor. Acontece que essa autocobrança excessiva só serviu para você se machucar. É realmente complicado. Mas, sabe, amigo, eu aprendi um truque novo
desde que eu passei pelo que você tá passando agora. Eu aprendi que eu sou um ser humano normal e falho, sem nada de muito especial. E que tá tudo bem com isso. Olha, tudo nessa vida faz parte de um processo, e você não vai conseguir fazer algo perfeito logo de cara. Exigir demais de si e se comparar com pessoas que fazem algo há mais tempo que você é injustiça consigo mesmo. Eu sei que é difícil fazer sua própria cabeça entender isso, mas cometer erros é inevitável. A vida fica bem mais leve quando você aceita isso. A única coisa que você realmente deve fazer é ser gentil consigo mesmo. Acredite em mim, isso faz toda a diferença. Lembre-se, você não tá sozinho nesse mundo. Existem várias pessoas por aí que passam por dificuldades assim como você e que buscam esperança em meio ao caos. Problemas acontecem o tempo todo, ninguém escapa disso. Mas, contando que você esteja aprendendo, não está falhando. Boa sorte, meu amigo. Olá, pessoa querida que assistiu a esse meu vídeo. Se você sentiu vontade de ler o meu mangá, que eu abordei durante todo esse vídeo, você pode conferir ele acessando o link do comentário fixado. Todas as páginas estão publicadas num post fixado do meu Twitter. Inclusive, aproveita e me segue lá. Eu tô falando baixinho desse jeito porque eu tô gravando essa parte do vídeo de madrugada e todo mundo aqui de casa tá dormindo. Se por algum motivo você se sentiu inspirado em começar a desenhar, depois desse vídeo, eu basicamente montei uma playlist pública aqui no YouTube, onde eu deixei organizado vários tutoriais de ilustração que ensinam desde as coisas mais básicas, como fazer a cabeça de um personagem, até como fazer as coisas mais complexas, como anatomia. Vários desses vídeos me ajudaram muito a desenhar o Kurt Contained, inclusive. Então, confere lá. Esse vídeo ficou muito longo e deu muito trabalho para ser feito. Então, de verdade, muito obrigado por ter visto ele até aqui. Se quiser curtir e compartilhar ele, de verdade, valeu. Você é uma pessoa muito gentil. No mais, é isso. Um grande abraço e eu espero que a gente se veja numa próxima. Tchau, tchau.